bom dia, boa tarde ou boa noite, a depender da hora que você for nos ver, mas agora, nesse momento, então, bom dia a cada um e a cada uma que nos assistem. Eu, de chegada, já quero dizer que é uma satisfação imensa estar aqui novamente, né, podendo contribuir com esse espaço tão importante para o nosso avanço, né, em termos de diálogos, em termos de construções que dizem respeito aos direitos humanos e à cidadania, e que, por sua vez, evidentemente, dignificam a pessoa humana. Hoje nós vamos estar conversando com a Rita Marasquim, que atualmente está ocupando o cargo de presidenta do Conselho Estadual de Segurança Alimentar e Nutricional, já está aqui conosco, a Rita. Uma satisfação imensa, Rita, estar recebendo você aqui no nosso programa. E dizer, antes de lhe passar a palavra, que dentro desse contexto que nós vamos estar discutindo hoje, estão algumas perguntas. E essas perguntas, elas são voltadas para o tema, evidentemente, no sentido de que desafios são encontrados pelo controle social, em especial, né, dentro do Conselho Estadual de Segurança Alimentar e Nutricional. Esses desafios, eles vêm, evidentemente, postos ao lado de pautas significativas, né, que estão sendo debatidas e encaminhadas dentro do estado de Santa Catarina. E também eu gostaria muito de ouvir a Rita no sentido de quais são os posicionamentos que o Conselho tem tomado, né, tem, no caso, se posicionado realmente para que esses desafios e dentro dessas pautas sejam minimamente diminuídos, né, Rita? Então, bom dia, fique à vontade para se apresentar, fique à vontade também para expor, né, aquilo que você tem convivido aí no contexto do Conselho. Oi, bom dia, tá me ouvindo bem? Muito bem, obrigada, e você? Então, estou bem. Primeiro, eu quero agradecer o convite feito pela Erli, agradecer o espaço aqui no Desacato, um espaço muito importante de comunicação, principalmente pela importância que tem as demandas e as pautas que esse canal defende. E também abrir esse espaço para o CONSEA, né, o Conselho Estadual de Segurança Alimentar e Nutricional, para a gente falar um pouco da importância também do CONSEA e também destacando os desafios que a gente tem e como que a gente faz para superar eles, o que é necessário. Eu sou do oeste catarinense, eu nasci em Galvão, Santa Catarina, sou agricultora familiar. Atualmente eu moro em Florianópolis por conta do trabalho. Eu represento no Conselho de Segurança Alimentar e Nutricional a sociedade civil, eu represento a agricultura familiar, que é a FETRAF, que é a Federação dos Trabalhadores e Trabalhadoras na Agricultura Familiar. E, bom, a Erli fez um dos questionamentos que a Erli fez, das principais pautas que a gente tem hoje no Conselho, Erli, um dos que a gente vem pautando e reivindicando como um todo, a gente tem o nosso plano plurianual, que foi de 2024 até 2027. No plano plurianual, na nossa lei, a gente tem o Fundo de Segurança Alimentar e Nutricional, que é o FUNSEA. Eu estou ouvindo um barulho, vocês estão ouvindo? Pode ser uma voz que está aqui atrás de mim na outra sala. Você pode desligar, então, o teu fone só para eu... Porque aí eu sou uma pessoa que... Então, no ano de 2024, a gente estabeleceu, né, o plano plurianual, que vai de 2024 a 2027.
Nesse plano, ele foi aprovado um recurso para o Fundo do Segurança Alimentar, que é o FUNSEA, que está na lei do CONSEA, e para nossa felicidade, esse fundo ele está todo regulamentado, a gente tem todos os requisitos para receber o recurso, a gente tem a conta, tem a lei, tudo certinho, regulamentado. Então, foi aprovado esse fundo de 6 milhões, e desde 2024, um dos nossos maiores desafios, a gente está aguardando o plano de aplicação, para que a gente tenha esse plano de aplicação, que é a proposta para ser executada com esses recursos. E hoje já estamos em 2025, né? E até então a gente não tem, a gente aguardou o ano de 2024 todo, e até então a gente não tem esse plano. Então, essa é uma das principais pautas que a gente tem, para que, de fato, a gente consiga ter esse plano de aplicação, o CONSEA ter conhecimento e também acompanhar essas demandas. Um outro desafio que a gente tem para, né, que desde da última conferência, a conferência aconteceu, teve a Conferência Nacional de Segurança Alimentar e Nutricional. O tema da conferência em 2023 foi erradicar a fome e garantir direitos com comida de verdade, democracia e equidade. A nossa conferência estadual foi em outubro, a conferência nacional foi em dezembro. No início de 2024, nós entregamos para a Secretaria do Estado, para o governo do Estado, as propostas, o relatório, né, contendo as propostas de segurança alimentar, nelas apontando as diretrizes de cada proposta e as prioridades de cada proposta. Aí o Estado recebe esse relatório, ele precisa fazer um diagnóstico e lançar o plano de segurança alimentar. O nosso plano de segurança alimentar, a gente teve um apenas, que venceu em 2019, e desde então a gente está sem plano. Então, esse também é uma das principais pautas que o CONSEA tem, que é que o plano de segurança alimentar, o segundo plano de segurança alimentar, ele seja executado. Por que ele é importante? Porque é um dos mecanismos e é um dos papéis, um dos principais papéis e prioridades que o CONSEA tem, que é ser controle social das políticas públicas. E como que teremos, então, esse controle social, uma vez que a gente não tem um plano estadual de segurança alimentar. Esse plano de segurança alimentar, ele não envolve só uma secretaria, ela envolve várias secretarias do governo do estado e todas as políticas públicas que tem. A outra pauta importantíssima... Me permita, Rita, por gentileza, antes de você continuar para outra pauta, vamos rapidamente dar uma atençãozinha a essa questão do plano, né? Porque você deve já estar, inclusive, no debate interno do Conselho, a elaboração e também a avaliação, de repente, dentre os municípios, né? Aqueles que ainda não têm, aqueles que nunca pensaram em ter, aqueles que nem conselho ainda tem, né? E a gente sabe que tem um prazo, inclusive, nacional, que já está apontando para o nosso lado, dizendo, pessoal, ou você faz um plano, ou você acaba, de repente, tendo prejuízos para o próprio estado, para o próprio município. O que você teria a dizer nesse sentido, Rita? Porque o desafio é grande, né? Eu vejo aqui por Lages, por exemplo, que o CONSEA tem anos ensaiando que vai fazer um plano, e aí entra a Kaizen, entra não sei o quê, né? E como é que funciona isso aí agora no contexto estadual? Isso mesmo, Eli. A gente tem um novo decreto de segurança alimentar, né? E que esse inclui e que determina o que os municípios precisam conter para ter o CONSEA, para fazer parte do sistema de segurança alimentar, que é o CISAM. Então, esse decreto, ele regulamenta isso, né? E aí, para você ter... e aí, o legal disso tudo, e que isso implica no que você está falando de prazos, Eli,
é que esse novo decreto, ele estabelece um prazo, caso um Conceia, por exemplo, de Lages, ele tem o Conceia, ele tem a lei, ele está funcionando, mas ele não tem plano, ele pode sofrer sanção de deixar de existir, porque uma das obrigatoriedades do município, né, do Conceia no municipal, é ter o plano. Então, tem que ter a lei de criação, tem que ter o Conceia funcionando e precisa ter o plano municipal de segurança alimentar, que ele também é tirado a partir da conferência. Então, antes de ter a conferência estadual e a nacional, a gente tem as municipais. As conferências municipais, elas, quando tem a conferência, saem propostas a nível municipal e a nível estadual e a nível municipal. As que estão de nível municipal, o município precisa entregar o plano para a CAISAM municipal e a CAISAM, no município, tem a obrigação de lançar o plano. Então, ele constrói um diagnóstico desse plano a partir das propostas e diretrizes que foram apontadas. Com o diagnóstico, pode ser que tenha novas diretrizes, né, porque depende muito do plano também, do plano municipal, plano plurianual, do orçamento, né, e entendendo que as políticas de segurança alimentar, elas são intersetoriais, ou seja, ela precisa ver todo o contexto do município, de quais as ações, às vezes uma ação que a gente não entende que é segurança alimentar, ela como ações que estão lá no CRAS, como ações de assistência técnica, como ações do PNAE, lá na educação, construção do cardápio, todas essas são ações de segurança alimentar. Então, veja, são ações que estão na Secretaria da Agricultura, da Educação, da Assistência Social, entre tantas outras. Então, ainda assim, outro parênteses, quando eu fizer assim, você entenda como um parênteses, tá? Olha só, okay. Vamos fazer um raciocínio assim para que chegue lá no município, lá naquele que só tem 2.000 e poucos habitantes, né? Lá no extremo oeste, enfim, em lugares assim inimagináveis aqui no nosso estado, que tem municípios muito pequenos, porque a gente, entendendo os níveis, né, os portes, perdão, dos municípios, a gente tem pequeno, médio e grande porte, né? Esses municípios menores que sequer têm Conceia, né, a pergunta que eu faria, assim, para o Conselho Estadual de Segurança Alimentar e Nutricional, se também a esses municípios cabe fazer um plano que tenha a ver com a cidade, levando em conta, né, aquilo que você acaba de dizer, que a política de segurança alimentar, ela permeia várias secretarias, ela está presente, inclusive, nos termos de colaboração ou de fomento, quem sabe em alguns municípios, de realização de projetos dentro da área, nos municípios em geral por aí, que de repente a sociedade civil também tem a sua ação, né? Vamos imaginar uma associação fazendo lá funcionar uma cozinha, funcionar um sopão, que tem a sua regularidade, que tem também recurso público sendo destinado, né, para essa política. Então, a pergunta no sentido dos municípios pequenos, se também tem que fazer plano, e dos municípios que estão aí patinando, né, esses municípios que jogam de um secretário para o outro, de uma gestão para outra, de uma pessoa para outra, nem sempre nas mãos de pessoas que realmente estejam imbuídas do espírito que essa política tem, por desconhecimento, por entrar agora, por isso, por aquilo, né, porque tem tudo isso também para ser analisado. Cabe a todo mundo fazer acontecer esse plano? Essa é uma pergunta bem importante, Eli, porque a gente, com o governo Lula, a gente tem algumas políticas públicas que elas vão sendo costuradas e entendendo esse sistema complexo que é a segurança alimentar. Então, por exemplo, a gente tem várias modalidades no Programa de Aquisição de Alimentos, o nosso querido PAA. Numa das modalidades, tem um termo de adesão em que o município estabelece com o Ministério, né, da Assistência Social,
do governo federal, e essa modalidade de compra, ela, para o município poder solicitar com esse novo decreto, o município precisa ter CONSEA, precisa ter a lei, o CONSEA funcionando e o plano de segurança alimentar. É claro que o plano é uma coisa bem complexa de fazer, não é bem assim, a gente entende que dá trabalho, por isso que tem um prazo de 1 ano para isso acontecer, né? Tem a lei do CONSEA hoje, ele tem daqui mais 1 ano para construir o plano. Então, essa é uma ação que a gente entende como importante, mas aí vem outros desafios, Erli, que é isso que você fala. O CONSEA, o ano passado, teve vários webinários, e a gente teve webinários com vários municípios, e esses webinários, eles foram organizados com municípios que tinham CONSEA, mas não tinham plano, municípios que tinham plano, mas o CONSEA não estava funcionando, municípios onde não tem CONSEA. Então, a gente teve vários webinários, e aí chamando os territórios, os municípios. E essa é uma das nossas maiores dificuldades, que não é convencer a equipe técnica dos municípios, muitas das vezes envolvendo o pessoal da assistência social, as nutricionistas, ela entende a importância do CONSEA, a importância das políticas de segurança alimentar, mas a dificuldade que a gente tem de convencer o corpo, o executivo, a gestão municipal, de uma política importante como essa, né? Então, veja, a gente teve eleição, muda a equipe, muitas das vezes muda toda a equipe, muda a gestão. Ou quando a gente consegue ter um diálogo com o secretário no município P1, que é o de porte pequeno ou maior, que é isso que você está falando, a gente consegue ter um diálogo com essa equipe técnica, com o secretário, do nada muda essa equipe e a gente inicia toda uma conversa, todo um diálogo. Então, esse também é um dos principais desafios que a gente tem, e sim, a importância da gente ter CONSEA em todos os municípios, tanto de porte pequeno, municípios que têm 2.000 e poucos habitantes, assim como Joinville, Criciúma, Florianópolis, Chapecó, que são os maiores municípios. Então, a gente tem a dificuldade, já vai, a gente tem a dificuldade desde dos municípios que têm CONSEA ou não tem plano, mas a gente tem essa dificuldade também do diálogo de ter CONSEA nesses municípios pequenos, que aí tem um outro problema, Erli, que é dos municípios pequenos, a gente às vezes não tem entidade suficiente para compor o CONSEA, porque na composição do CONSEA, a gente precisa ter 2/3 de sociedade civil, né? Então, a gente precisa, por exemplo, no CONSEA estadual, para vocês entenderem, são 18 entidades da sociedade civil e 9 secretarias do governo do estado, que é a CAISAN. Então, essa também é uma dificuldade, principalmente nos municípios pequenos. Vamos fazer, então, um raciocínio aqui para as pessoas entenderem a dinâmica, né, dessa composição, que eu acho que é importante lembrar. Imaginando que, por exemplo, no estado tem 18, 9. No município que tenha 6 organizações da sociedade civil, teria que ter 3, no mínimo, secretarias, certo? Nesse raciocínio, a gente tramita, então, entre as organizações da sociedade civil, que dentro do município funcionam, e que, por sua vez, estejam, de uma maneira ou de outra, se aproximando da política da segurança alimentar, para não, de repente, ser lá uma organização que nada a ver, né, nunca lidou com aquilo, não tem a menor noção da história. Esse é um raciocínio para ser feito e para ser considerado, digamos assim, dentro do município, quando você for criar o CONSEA municipal. Outra questão que vinha anterior, quando eu abri o parêntese, é no sentido do comprometimento das pessoas, porque quando você se refere, Rita, à mudança, né, de gestão, a mudança de gestão, ela não é de qualquer jeito, ela não é à toa, ela não é simplesmente do nada, ela é resultado de uma campanha eleitoral, né, de um projeto que foi vitorioso na eleição e que, por sua vez, por trás disso tem um programa de governo.
Aí vem a questão, tem um programa de governo favorável ou desfavorável às pessoas terem realmente segurança e soberania alimentar? Essa pergunta eu faço sempre, por quê? Porque é importante a gente perceber que muitas vezes nos municípios tem esse negócio, né, de votar em qualquer um e depois ter as consequências desse voto em qualquer um. E esse voto em qualquer um, ele não é uma coisa gratuita também. Por quê? Porque quando você vota em alguém, você acredita naquela proposta de alguém. E aí você diz assim, não, mas o que tem a ver uma coisa? Tem tudo a ver. Por que tem tudo a ver? Porque quando você vota em alguém, por exemplo, que acredita que os pobres são pobres porque são vagabundos, a forma como ele vai tratar as pessoas que estão em situação de rua, as pessoas que têm insegurança alimentar, as pessoas que precisam da política da assistência social, muitas vezes, e até aquelas famílias que precisam até da merenda ou da alimentação escolar, essas pessoas, elas são eleitoras muitas vezes, na maioria delas, né? Na maioria delas. E quando elas vão lá para a urna, elas às vezes nem têm noção, mas alguém deu uma cesta básica para elas. Então percebam vocês que quando a gente fala em segurança alimentar e nutricional em âmbito mais da política consolidando-se nos municípios, consolidando-se no Estado, consolidando-se nas diferentes instâncias, digamos assim, de poder, de governo, nós estamos falando em algo mais permanente, em algo mais sólido, e não em algo assim, meio que à mercê das eleições e das pessoas que vão para as gestões municipais ou estadual. Essa reflexão, acho que é importante a gente fazer, né, Rita? Porque, de repente, tem gente que acha que não, né? Tudo bem, eu voto em qualquer um, porque, ou então voto naquele que está ali de 4 em 4 anos pedindo voto, né? E aparece volta e meia com uma cesta básica ou um alimento que veio da Conab, que ele nem diz que veio da Conab, nem sabe de onde que é a origem desse alimento, né? Que vai lá no banco de alimentos ou que vai em outro lugar pedir, ou então, enfim, organizar para que alguém receba, e vai lá e a gente tem, inclusive, situações, né, Rita, que conhecimento de situações que pessoas pegam esse tipo de alimento e não só entregam em troca de votos, como também casos de venda para pessoas carentes. Olha que isso é triste, né? Então, retomo o assunto dizendo que esse desafio é um desafio grande na base, né? Na base. Porque não basta, por exemplo, o município aderir ao CISAM, né? Não basta. A adesão, ela vem acompanhada de várias outras ações, que são ações necessárias e condição sem a qual o município, de repente, fica aí à mercê, né, de certas circunstâncias. Devolvo a palavra para você, pode seguir. Não, perfeito sim a sua intervenção, isso não... Quando a gente fala que a dificuldade é de convencer o próximo gestor, e sempre quando ganha, a gente tem que entender que é um programa de governo, ganha uma proposta. E se nessa proposta que ganhou o secretário, secretária que entra, e não entender a importância que tem as políticas de segurança alimentar e nutricional, a importância, por exemplo, de Santa Catarina ser um município rural, né, agrícola, da agricultura familiar, e não entender a soberania alimentar, né, e não entender a importância que vai da organização da produção, a comercialização e o acesso a esse alimento nos municípios, a gente tem um problema, né? Então, se muda a gestão, mas não entende o que significa a pauta de segurança alimentar e nutricional, ou entrando, né, a importância da soberania da segurança alimentar, a gente não consegue incluir, que é um dos principais pautas que o Conselho tem, que é incluir os povos e comunidades tradicionais, por exemplo, né? Povos em situação de rua,
Essa é uma dessas nossas, dentro do que a gente falou no início, né, das principais pautas que o Conselho tem, é essa, né? Como que a gente vai incluir, por exemplo, povos de comunidades tradicionais, aí a gente pode citar um deles, são vários, tá? Mas os indígenas, os quilombolas, os pescadores artesanais, os ciganos, que a gente tem também em Santa Catarina, e o que não entra também como povos e comunidades tradicionais, que são a população em situação de rua, que a cada ano aumenta mais, e quais são as políticas. Então, hoje, quando a gente abre um diálogo com o governo do estado ou municipal, a gente não tem nem dados desse público prioritário da política. E uma das questões fundamentais para a gente estabelecer políticas públicas, de construir uma política pública que tem um desenho específico para acesso à água potável, acesso a crédito, acesso à alimentação escolar, é preciso que tenha dados desta população. E muitas das vezes a gente não encontra dados. Então, essa também é um desafio muito grande. E isso não é só no Estado, ou nível nacional, é a nível municipal também. E uma das outras principais pautas que a gente tem hoje é a gente ter, por exemplo, que o governo do Estado cumpra com os 30% da agricultura familiar, por exemplo. Esse também é um desafio muito grande. E que o Estado lance a chamada pública no final do ano de 2024 para que assine o contrato com as cooperativas e no início do ano letivo inicia-se a entrega. E isso não acontece. Às vezes as cooperativas aguardam quase um ano para assinar o contrato. E aí o ano passado, por exemplo, teve cooperativas que ficaram o ano inteiro esperando para assinar o contrato e cumprir com o planejamento programado de entregas, e entregaram no dia 20 de dezembro, nos últimos dias do ano letivo, e alimentos esses que ficaram armazenados até o próximo ano de 2025, né, o ano letivo. Então, esse é um desafio. O programa de aquisição de alimentos também é um grande desafio que a gente tem, porque a gente entende que o programa de aquisição de alimentos é um dos programas essenciais, assim como o PNAE, que muitas das nossas crianças têm uma alimentação saudável e de qualidade, quantidade, que é um conceito de segurança alimentar na escola, né? O PAA, o Programa de Aquisição de Alimentos, ele também é importante por isso. Ele não é só importante para que o agricultor e a agricultora familiar possa ter acesso a uma política pública, possa ter uma comercialização, né, no sentido das compras institucionais, e que esse PA, ele ajuda na diversificação da produção, ele ajuda no desenvolvimento local e regional, ele ajuda estabelecendo essa questão da importância das feiras, né, mas principalmente porque o programa de aquisição de alimentos, ele é um instrumento para suprir uma necessidade de fome, e que, mesmo Santa Catarina estando com 88% da população com acesso a algum alimento, isso não quer dizer que esses 88% da população estão se alimentando de alimento saudável, de alimento que não contém agrotóxico, transgênico, de alimento processado. Então, a gente não sabe quais são esses alimentos, mas 88% da população, da última pesquisa, que se alimentam, né? E o outro restante que não se alimenta? O programa de aquisição de alimentos seria um programa importantíssimo para acesso a essa população, que não está acessando. E a outra questão que a gente tem de pauta prioritária no Conselho é a questão da regulamentação de leis. A gente tem muitas leis importantes para Santa Catarina, leis que elas existem, que a gente sempre fala que estão cheias de poeira, mas que elas não foram regulamentadas, né? Então, são leis que precisam, não só da lei, mas ela precisa ser regulamentada, precisa ter rúbrica e precisa entrar no plano plurianual. E, claro, não só no plano plurianual, mas na LOA. E uma outra pauta principal, a gente sempre acha que o Estado
o Estado é engessado de servidores públicos. A gente sempre fala isso, né? É muito comum as pessoas dizerem isso. Mas isso não é verdade. A gente não tem concurso público, por exemplo, que é uma das lutas que a gente tem, não só do Conceia, mas da sociedade civil como um todo, né? Para que a gente tenha os concursos públicos, por exemplo, para atender as demandas da IPAGRE, para atender as demandas das nutricionistas do Estado, né? A gente tem muito pouca nutricionista contratada. Então, um outro grande desafio é o orçamento de segurança alimentar, porque ela tem essa intersetorial, então, a gente não tem, o SUAS tem orçamento, o SUS tem orçamento, e o CISAM, que é o Sistema de Segurança Alimentar, que é um outro sistema, ele não tem um orçamento específico, né? Então, ele precisa dessa costura, que é intersetorial, e a gente não tem equipe técnica, por exemplo, a gente não tem uma estrutura, por exemplo, um programa de aquisição de alimentos. O ano passado foram executados 10 milhões do programa de aquisição de alimentos, com recurso do Ministério, com termo de adesão com a Secretaria do Governo do Estado e com os municípios, onde os 295 municípios poderiam se inscrever, apenas 130 municípios se inscreveram. Desses 130, 60, em torno de 60 municípios tiveram problema por conta da estrutura e equipe técnica de executar o programa, mas, por outro lado, a gente conseguiu executar, gastar, né, e foi com bom êxito, 10 milhões de reais no ano, em 6 meses. Então, as meninas, e eu falo meninas porque a maioria das pessoas que cuidam da segurança alimentar nos municípios são mulheres, né, então, que compõem as nutricionistas, as meninas da assistência social, e elas, mesmo com uma equipe, que a gente fala, né, às vezes uma pessoa, duas no máximo, conseguiu dar conta de executar o programa de aquisição de alimentos. E ele foi o estado que mais teve diversificação de produtos, de itens. Então, um estado tão pequeno como é Santa Catarina, e ver essa potência que é a agricultura familiar, a potência que é a diversificação da produção e a importância que tem um programa como esse, e por isso da importância que ele seja contínuo. 10 milhões em 2024, 10 milhões em 2025, 10 milhões em 2026, que assim a gente mantenha a estrutura e aumente, melhore a estrutura dos municípios. Eu cito o programa de aquisição de alimentos, mas isso inclui várias outras políticas públicas de segurança alimentar. Lembrando, né, Rita, que bem pouco tempo atrás, né, inclusive tem um documento sendo organizado para dar continuidade a um procedimento já encaminhado ao Ministério Público, que resultou, né, simplesmente em não destinação de verba, devolução de recurso, enfim, algo assim surreal, né, do ponto de vista da quantia de dinheiro que, de repente, o Estado perdeu por inoperância do governo do Estado da época e que tem reflexo até hoje, né? Isso a gente não pode esquecer. Quem quiser conhecer o processo, basta ir aí nos portais de transparência que vai, com certeza, encontrar algo, né? Rita, olha só, o nosso tempo, ele é limitado, mas acho que nada impede de você dar a sua, enfim, fazer a sua mensagem final. E eu gostaria de lembrar aqui, para você incluir na sua fala final, olha só, final, digo nesse momento, né, porque outros momentos, com certeza, a gente vai estar aí dialogando sobre esse tema, porque ele é um tema que não se esgota, assim, com meia hora, muito pelo contrário, ele demanda, né, muito mais tempo para a gente estar aprofundando e assim por diante. O Betinho Herbert de Souza, lá atrás, né, ele, inclusive, lançou a campanha Fome Zero, a campanha para a erradicação da fome no nosso Brasil, e ele ficou conhecido pela frase: quem tem fome tem pressa. Assim, como que apontando, né, para a urgência desse tema. Você acha que em Santa Catarina, apesar de ser esse estado vendido assim como sendo maravilhoso, o melhor estado, a gente sabe que tem célula neonazista aqui pra caramba também, né? Mas
nesse sentido da segurança alimentar, essa pressa, ela existe também aqui nesse nosso estado? Uhum. Essa urgência da segurança alimentar? Sim, eu acredito que sim, porque esse, inclusive, foi um diálogo que, quando eu estava na última plenária do Conselho Nacional, e a gente né, participa enquanto presidenta do Conselho Estadual, a gente participa da Conferência Nacional. E Santa Catarina tem a nível nacional, a gente tem essa visão de tudo isso que você fala, né? Vocês são de Santa Catarina, então a gente já é muito taxado de várias outras coisas, né? Como um estado racista, que é, né? Um estado neoliberal, que é, então... e, de fato, quando a gente fala que 88% da população tem acesso ao alimento, é um estado que ainda tem utiliza-se na sua produção, né, o agronegócio, utiliza-se muito insumos e principalmente essa questão do uso de sementes transgênicas e o agrotóxico, né? Então, a gente, hoje, inclusive, o agrotóxico está presente no lençol freático, e de uma pesquisa do Ministério Público de Santa Catarina, isso ficou presente. A gente tem, inclusive, agrotóxico presente no leite materno, a gente tem presente agora na Páscoa, até no chocolate, enfim. Então, a gente tem essa questão do alimento agrotóxico e transgênico, e que aí, como a gente sabe, a nossa população, infelizmente, por conta do acesso ao alimento, o preço da cesta básica, o preço do alimento, né? A dificuldade que a gente tem de produzir alimentos orgânico agroecológico, a dificuldade que a gente tem quando tem alimento orgânico agroecológico, a dificuldade que o trabalhador, a classe trabalhadora, né? A dificuldade que povos e comunidades tradicionais têm de ir numa feira, de comprar um alimento saudável, a dificuldade que a gente tem também, ele mesmo comendo, a dificuldade que a gente tem dos alimentos ultraprocessados, que cada dia isso aumenta ainda mais, até pelo preço acessível, mas também pela sobrecarga que muito de nós, mulheres, temos, né, e dessa coisa de fazer uma comida rápida e, né, então, isso não é só questão de preço, mas é questão de tempo, é questão da dupla, terceira, quarta jornada de trabalho das mulheres. E, então, esses são das dificuldades que a gente tem do acesso ao alimento, de uma alimentação saudável, mas a gente tem também 20% da população em Santa Catarina que não tem alimento e que depende de políticas públicas de segurança alimentar. Então, a nossa luta é para que, até que essa população seja incluída, por exemplo, a gente tem um programa, Catrapovos. O Catrapovos nada mais é que a comunidade indígena ou quilombola, o que é produzida na comunidade, é comprada pelo Estado e fornecida na alimentação escolar. E aí, a gente tem que ter assistência técnica, a gente tem que ter a organização, tem que ter a análise do solo daquela comunidade para produzir, organizar e produzir. E para que esse alimento chegue na escola, mas também seja uma subsistência para aquela família, para que ele tenha outros mercados, para que ele produza no último censo agropecuário, apontou que a gente não produz alimento nem para o autoconsumo, inclusive a agricultura familiar não está produzindo, então, a questão da monocultura, a questão da masculinização do campo, a questão da sucessão familiar, que a gente está com grande dificuldade, que o jovem não permanece mais na roça, né? Então, a gente tem várias questões, várias dificuldades que isso influencia no acesso ao alimento, né? E aí, eu sei que está acabando o meu tempo, mas eu não posso deixar de dizer que uma das questões para esse ano de 2025, a gente tem, então, o desafio de ter o plano de SAM, o nosso segundo plano de SAM. A gente tem um outro desafio, que é a Conferência Mais 2, então, a gente teve a Conferência em 2023, a gente está com a Conferência Mais 2, que está para acontecer, elas vão acontecer ou municipais ou regionais,
depois tem a estadual e a nacional. E a gente tem também, Erli, um edital aberto para nova gestão do Conceia de Santa Catarina. Essa gestão, a nossa gestão, ela acaba dia 20 de julho desse ano, e o edital que está aberto, depois eu posso socializar com o Desacato, com vocês, para vocês também divulgar, ele está aberto até o dia 2 de maio. E aí a gente tem que ter, no mínimo, 18 entidades da sociedade civil habilitadas até o dia 2 de maio, para a gente não prorrogar o edital. Se tiver mais entidades, aí vai ter o fórum da sociedade civil, e aí tem a eleição. Digamos que tenha 25 entidades habilitadas, né? Aí tem a eleição, e as entidades mais votadas entram com as 18 entidades, e as outras ficam na suplência. Então, esse é um pedido que eu faço, né, para quem estiver ouvindo, as entidades da sociedade civil. Importante destacar ali que não precisa ter CNPJ. É importante destacar, não precisa ter CNPJ. Tendo atuação em uma região ou mais, ou a nível estadual, pode se inscrever, aí é só encaminhar, tem toda a listagem do que precisa comprovar com a atuação, relatório de atividades nos últimos 2 anos, com publicações, né, nas páginas, redes sociais, que comprove a atuação em uma ou mais regiões ou a nível de estado. Muito bem. Para compor o conselho. Rita, muito obrigada pela sua disponibilidade, né, de estar aqui conosco. A gente sabe que você está rodando aí o estado com atividades e acompanhando o andar, digamos assim, da carruagem com relação à segurança alimentar. Inclusive, ontem estava aqui no CAV, no seminário da compostagem, né? E eu gostaria, então, de agradecer em nome do portal, em nome do Movimento Nacional de Direitos Humanos, do Conselho Estadual de Direitos Humanos, com quem a gente também tem íntima ligação, né, e mantido diálogo, e dizer que esse espaço sempre estará aberto às demandas do Conceia, né, e na medida do possível a gente vai fazendo o trabalho acontecer em conjunto. Dizer também que o edital a gente vai estar, sim, ajudando a divulgar, com certeza, né, para garantir que a sociedade civil, o controle social estejam presentes, fortalecidos lá dentro do Conselho, tá bom? O que você está mostrando ali? Eu só, para finalizar agora, Eli, eu quero se vocês abrem mais um espaço que a gente quer falar de leis que não foram regulamentadas, que é a PEAPO, o PROERA, bancos de mudas e sementes, e a gente tem também a gente tem uma política que institui pagamentos ambientais. Ela foi regulamentada, porém o recurso que era destinado para ela foi pago para outros fundos, tá? Dizer que, sim, ontem eu estava no seminário agroecológico, hortas escolares e compostagem, e aí, claro, eu estava na região serrana, comprei pinhão, e estou aqui, vou comer um pinhão em homenagem a Erli, que é da região, né? E de fechar minha fala, dizer que esse daqui é cultura alimentar. Pinhão faz parte da cultura alimentar, e principalmente do povo serrano e dos povos indígenas e quilombolas. Quem não aprecia, né, uma boa paçoca, é a nossa defesa. Um pinhãozinho cozido. Biodiversidade. Isso, obrigada. Bora. Beijo. Beijo, obrigada. Olha só, pessoal, muito obrigada, Rita, obrigada, Conceia, por termos tantas experiências interessantes acontecendo. Eu gostaria de concluir esse nosso momento importante aqui sobre segurança alimentar, fazendo menção ao tema de uma música que foi, em 2020, cantada aí por Bethânia. Quem tem fome tem pressa. Nesse momento, tem gente morrendo de fome no nosso Brasil. É a tristeza que a sociedade consome, me diz quem não viu. Quem tem fome tem pressa e não pode esperar. A fome é perversa e não dá para negar. E quem alimenta esse monstro do mal é a desigualdade social. Tem barriga vazia, fazendo chorar,
mas a cidadania tem uma missão, fazer esse mundo se mobilizar, para nunca mais faltar o arroz e o feijão. Só a corrente da dignidade pode mudar essa realidade e dar um fim nessa situação. Pergunte para o teu coração. Fiquem bem. Muito obrigada pela audiência, pela assistência. Até sexta-feira, se Deus quiser. Ele vai querer, porque a gente está aqui com o coração aberto, se não nós, outras pessoas, né, Rita? Sofia, muito obrigada também pelo seu apoio, né, que a gente sabe que a Sofia não aparece aqui, mas ela está ali, firme, né, dando os toques necessários para a gente poder cumprir essa pequena missão, pequena grande missão, eu diria, nesse espaço aqui de sexta-feira. Então, bom final de semana para vocês. Aproveitem para acompanhar toda a programação, para divulgar o canal, para se inscrever nele, ser membro dele, inclusive, né, e poder estar aí contribuindo com essa comunicação alternativa de resistência que é o canal Desacato. Muito obrigada. Fiquem todos e todas bem. Produção Portal Desacato. Realização Cooperativa Comunicacional Sul.